Alto-falantes MEMS, Microelectromechanical Systems. Este vídeo tem por objetivo apresentar os princípios básicos de funcionamento de alto-falantes concebidos através de microatuadores eletromecânicos, as diversas possibilidades de configurações e princípios utilizados, comparações, aplicações e benefícios. Alto-falantes MEMS podem ser fabricados com diferentes princípios de atuação: eletromagnético, piezoelétrico, eletrostático e magnetostritivo. Nas configurações mais comuns, em geral, utiliza-se desses princípios para promover o deslocamento de uma membrana ou pastilha, responsável por gerar a onda acústica. Materiais piezoelétricos caracterizam-se pela sua capacidade de conversão de energia mecânica em elétrica e vice-versa. Exemplos mais comuns são os cristais e determinados tipos de cerâmicas obtidas por processos de sintetização de materiais ferroelétricos, que levam vantagem por exigir um nível de tensão menor para a sua excitação. De maneira simplificada, um material piezoelétrico se deforma quando da aplicação de uma tensão elétrica, sendo o contrário também verdadeiro. E deste fenômeno se vale a fabricação de alto-falantes microeletromecânicos. Um cantilever, uma espécie de pequena lâmina que tem um de seus lados fixados a uma estrutura de sustentação, é formado pelo depósito de uma camada de material piezoelétrico sobre um substrato de silício. A aplicação de uma tensão elétrica nessa estrutura faz com que esta lâmina seja dobrada, causando um movimento de vai e vem. Em uma possibilidade de configuração de montagem, várias dessas lâminas são agrupadas e conectadas a uma estrutura capaz de converter o movimento de dobra das lâminas em um movimento de pistão. Esta estrutura possui uma superfície central conectada a molas, que absorve o movimento lateral das lâminas, promovendo o movimento apenas para cima e para baixo. Para a radiação do som, a atuação mecânica promovida pela estrutura MEMS é então aplicada sobre uma membrana, que expande o movimento de pistão sobre uma superfície mais ampla, deslocando a massa de ar próxima. Uma das vantagens dessa configuração é a possibilidade de variação de formato e dimensões da membrana. Referente aos alto-falantes MEMS que utilizam o princípio de atuação eletromagnética, nesse tipo de configuração, utiliza-se da resultante da atuação dos campos elétrico e magnético sobre uma carga elétrica em movimento, a qual é denominada de força de Lorentz. A atuação da componente eletromagnética sobre a carga está diretamente relacionada à intensidade deste campo e à velocidade da partícula eletricamente carregada. Como a atuação da força magnética é sempre perpendicular ao vetor velocidade, esta interação faz com que a partícula tenha sua trajetória alterada. Uma típica configuração de atuador eletromagnético pode ser concebida para a construção de um alto-falante MEMS através da montagem, sobre um substrato de silício, de uma bobina envolta por um ímã permanente em formato de anel, dispostos concentricamente. A presença do campo magnético do ímã faz com que esta bobina sofra um deslocamento perpendicular ao seu plano de montagem, quando da existência de uma corrente elétrica circulante. Este movimento é responsável por deslocar uma membrana colada a essa estrutura, a qual produz o deslocamento da massa de ar. Variações desta montagem podem impactar na resposta do alto-falante, como na capacidade de deslocamento da membrana. Na prática, quanto maior o número de espiras da bobina ou mais bobinas forem empilhadas umas às outras, maior será o deslocamento alcançado pela membrana. Este tipo de construção resulta em uma elevada frequência de ressonância mecânica do conjunto, na casa de 20 kHz. Deste modo, a resposta em frequência do alto-falante, na faixa audível, tende a ser plana. Alto-falantes MEMS eletrostáticos baseiam-se no fenômeno de atração e repulsão de objetos eletricamente carregados. Desta forma, uma configuração típica desse tipo de construção pode compreender eletrodos, uma membrana e espaçadores isolantes. A membrana é a estrutura que sofrerá os efeitos de atração e repulsão dos eletrodos. Para tanto, é carregada eletricamente através de uma tensão DC de polarização, geralmente positiva. O sinal de áudio é aplicado aos eletrodos, promovendo a movimentação da membrana. Um possível formato para a construção de um atuador MEMS eletrostático é o circular. Os eletrodos possuem uma matriz de microfuros em sua estrutura, que permitem a passagem de ar deslocado pela membrana. O separador isolante possui formato de um anel. Diferentes materiais podem ser utilizados nessa construção, sendo geralmente empregados filmes poliméricos para a membrana e o silício ou outros tipos de filmes semicondutores para os eletrodos. Na literatura, podem ser encontrados desenvolvimentos de atuadores MEMS piezoelétricos trabalhando na faixa de frequência ultrassônica, podendo chegar até 100 kHz.
Os alto-falantes MEMS magnetostritivos possuem comportamento funcional muito semelhante aos piezoelétricos. A magnetostrição caracteriza pelo efeito da deformação mecânica de materiais ferromagnéticos, devido à desordenação da polarização deste material quando na presença de um campo magnético. Uma configuração básica de um alto-falante MEMS magnetostritivo compreende uma bobina, a qual gerará o campo magnético ao ser percorrida por uma corrente elétrica, uma membrana, geralmente feita de silício, e uma cápsula que conduz o fluxo de ar. A membrana de silício possui uma estrutura análoga à de um pente, formado por múltiplos dentes ou aletas paralelas, que quando na presença de um campo magnético tendem a se expandir. Devido ao fato de possuírem uma extremidade fixa, essa expansão ou deformação resulta em um movimento para cima e para baixo, responsável pelo deslocamento da massa de ar. Note, neste caso, a semelhança de atuação mecânica em relação aos microatuadores piezoelétricos. Comparativamente, cada princípio de atuação pode apresentar suas vantagens ou desvantagens. Microatuadores piezoelétricos possuem alta sensibilidade, processo de fabricação mais simples e de menor custo, porém cuidados com o estresse das placas ao longo do tempo precisam ser tomados. Microatuadores eletromagnéticos possuem baixo consumo de energia, baixa impedância e alta eficiência, contudo um processo de fabricação com mais detalhes e a necessidade de um ímã permanente. Microatuadores eletrostáticos apresentam boa qualidade de áudio e baixa distorção, mas requerem uma atenção de polarização para seu funcionamento. Já microatuadores magnetostritivos possuem menor tensão de trabalho e baixa impedância, mas exigem a implementação de uma bobina, que pode dificultar determinadas aplicações com exigência de elevada miniaturização. Alto-falantes MEMS podem ser utilizados em diversas aplicações, como fones de ouvido, smartphones, laptops e aparelhos auditivos. A U-Sound, empresa austríaca desenvolvedora de alto-falantes MEMS piezoelétricos, apresenta até mesmo soluções de áudio acopladas a armações de óculos e arrays de alto-falantes MEMS, compondo caixas de sonorização ambiente. Como principais benefícios, os alto-falantes MEMS permitem a miniaturização de equipamentos. Em sua estrutura, utiliza-se componentes da ordem de algumas dezenas a centenas de micrômetros, chegando em módulos montados de 3 a 5 milímetros. Possuem uma resposta mais rápida e de maior precisão e linearidade, o que acarreta em som mais preciso. Seu processo de fabricação permite a produção em larga escala e alto índice de precisão e reprodutibilidade. Diversos materiais podem ser utilizados na sua fabricação, principalmente com relação à membrana.